Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. Até aqui o Senhor nos ajudou. Continuando aqui essa série que eu tinha iniciado, já feito aí uns 2 vídeos sobre a verdadeira igreja. Também postei um vídeo sobre o ofício do pastor, como eu disse, está ligado a esse assunto também. E agora, dando continuidade aqui a essa série, fazendo esta pergunta: como voltar à igreja original? Como voltar a ser essa igreja que iniciou lá no Pentecostes, e mesmo lá no início, nós já vimos que após um tempo já começou a ter alguns desvios. As pessoas começaram a ser introduzidas não mais pelo Espírito Santo, mas por influência, por outras coisas que foram janelas, portas abertas para o inimigo entrar mais uma vez no meio da igreja. Agora, já que vivemos nesses dias que foi prometido uma restauração, a fé dos filhos de volta à fé dos pais, sabemos que a fé e a revelação, ou seja, a mesma revelação, a mesma fé que eles tiveram lá de Jesus Cristo, nós alcançarmos ela aqui nos nossos dias. Quero iniciar aqui então com esse texto tão conhecido de João capítulo 3, até onde Deus nos permitir aqui, dentro do tempo aqui de pelo menos 1 hora, quero caminhar aqui dentro dessa meditação. Deus nos permitindo, vou fazendo mais transmissões aqui em cima deste assunto. E, como sempre, eu gosto de lembrar que eu não vou conseguir abordar todos os tópicos, abordar tudo que se tem do assunto, mas eu quero pelo menos passar pelos pontos principais para chamar as nossas atenções do processo que nós precisamos fazer, que nós precisamos passar por ele para de fato nós sermos integrantes, membros do corpo místico de Jesus Cristo. E foi a primeira pregação de Jesus, o primeiro ensinamento de Jesus, como fazer parte deste reino, como ser introduzido nesse reino. Também, se houver algum barulho aqui diferente, externo, estou gravando aqui em casa, então pode ter algum barulho aqui diferente. E também meu acessório aqui, a minha touquinha aqui para me proteger do frio e não ficar espirrando aqui e atrapalhar a transmissão. Vamos lá, irmãos, a partir do verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Isso aqui falando para Nicodemos, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, veja que tem 2 questões aqui importantes. No verso 3 aqui ele está falando sobre ver. E o que é esse ver? A tradução ali do grego mostra que é entender. Então, primeiro, você não pode entender o reino de Deus se você não nascer de novo. Já começa por aqui. Então, Jesus falando de coisas tão simples aqui, Nicodemos não conseguia entender. Por quê? Ele não tinha nascido de novo. Então, ele não podia nem entender. E quanto mais, aí Jesus diz, aí Nicodemos vem e faz essa pergunta, né? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora vem a outra questão: entrar.
entrar nesse corpo místico de Jesus Cristo, entrar em Cristo, fazer parte agora, ser chamado filhos e filhas de Deus. Ou seja, sem nascer de novo você não pode ver ou entender, você não terá revelação, entendimento. E muito menos entrar no reino de Deus. É só começar a gravar, começam uns barulhos. Então, muito menos entrar. Aí por isso, irmãos, nós estamos tendo... Por isso, claro, é um dos motivos, tem vários fatores, mas veja a confusão que está no meio das igrejas, dos líderes principalmente, como eles têm feito uma confusão com a mensagem. Interpretações, deslocamentos, coisas tão simples assim de entender. Eles pegam teologia, pegam informações, coisas de outros homens que não foi nem o profeta que disse. Estão pegando agora mensagens, interpretações de homens. Alguns andou com o profeta, outros não. E estabelecendo isso como doutrina bíblica. Sendo que Apocalipse 17, Malaquias 4, 5 e 6 cumpriu na vida do irmão Branham. Não foi na vida de outra pessoa, foi na vida de William Marion Branham. Mas começa por aqui, olha. Não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender e muito menos entrar, se não nascer de novo. Então temos muitos líderes, muitos ministros, muitos pregadores que não nasceram de novo e então estão confundidos a respeito da mensagem da Bíblia e confundindo o povo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Uma breve oração. Precioso Deus, eterno Pai celestial, ajude-nos a atingir o alvo, a revelação plena, perfeita da Tua Palavra, através deste estudo, através desta meditação, nas Sagradas Escrituras, na mensagem do profeta, que através do profeta possamos então, ó Deus, ver, entender, e não só entender, mas estar introduzidos neste reino, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos seguindo. Só o texto ali, irmãos, nós poderíamos tomar muito tempo. É uma escritura bastante conhecida de todos, como essa próxima aqui que nós vamos ler. Mas nós temos vivido um tempo de restauração, um tempo em que Deus tem nos esclarecido a verdade de todas as coisas, que tem a luz, né, esse sol da justiça tem brilhado e tem nos mostrado todas as coisas, nos levado a entender o motivo dos quais a igreja está na condição que está, os indivíduos, as pessoas, porque não produz os resultados que deveriam estar produzindo, e mais ainda, a preocupação nossa, ou que pelo menos deveria ser, somos as pessoas que estão vivendo prestes a um arrebatamento. Então deveríamos estar preocupados se estamos preparados para este dia. Este assunto que eu estou percorrendo, a verdadeira igreja, Deus me permitindo, depois de tocar aqui nos principais pontos, mostrar sobre isso, eu quero atingir a questão do arrebatamento.
e outras questões mais também. 1 Coríntios 12, também muito conhecido. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora, meus irmãos, nós temos movimentos, nós temos irmãos, igrejas, grupos, de boa intenção querendo unir, fazendo alianças. Isso é admirável, isso é muito interessante, porém, o corpo de Cristo, ele é unido através do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Aí Paulo está dizendo, aí quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, pelo Espírito Santo são todos unidos, aí é uma unidade. Agora, por outras coisas, irmãos, não alcança uma união, a não ser pelo concílio ecumênico. A não ser que esses grupos vão fazer um concílio, ou vão fazer parte de um concílio. Mas a única forma de unir as pessoas, de unir esses membros do corpo, é através do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Então são membros, são pessoas, quer judeus, quer gregos, quer do ministério A, do B, do C, do D, do tabernáculo, da igreja que for, do grupo que for, se nasceram de novo, se foram batizados com o Espírito Santo, então eles estão unidos, estão fazendo parte deste corpo de Cristo, que são muitos membros, mas um só corpo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, pelo Espírito Santo. Fora isso, irmãos, vão ser grupos tentando se unir, tentando fazer alianças, mas através de afeto, através de algo sendo produzido humanamente. Não Deus. Aí não adianta usar 1 Coríntios 13, se não houver o amor. De qual amor que Paulo está falando? Paulo não estava falando de afeto. Paulo não estava falando do nosso amor carnal, de amor fraternal. Ele estava falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele estava falando de amor divino, de Deus na pessoa, de Cristo, o mistério de Deus revelado. Como João falando nas suas cartas, permanecei nele, ele em vós. É desse amor que ele estava falando. Aí não é algo que você está projetando. Aí é Deus sendo projetado em você. Aí é diferente. Mas para isso acontecer, o processo é esse. Novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Eu estava ouvindo, meu pai me encaminhou um áudio essa semana, ele me falando, lendo uma escritura e a mensagem, a palavra falar da semente original, acredito que a primeira parte, a partir ali do parágrafo 162, 163, e fazendo ali alguns comentários, uma meditação sobre isso, muito profunda. E se nós queremos a soberania da igreja, se nós queremos ordem, conduta, doutrina, se nós queremos todas estas coisas em seus lugares, é preciso cada indivíduo, é preciso cada um de nós passar por esse processo. O indivíduo que quer ser um ministro, ser um pastor, ou seja, qual for o ofício, o ministério, esse é o processo que tem que passar. Não vai haver uma igreja nessas condições se não tiver passado por esse processo.
E mesmo assim, nós voltamos lá no livro de Atos, capítulo 6, a igreja tinha crescido e já aconteceu deles agirem, de terem pessoas carnais ali no meio. Tinham os espirituais, os cheios do Espírito Santo, mas em Atos 6, a igreja já tinha crescido e já tinha pessoas carnais ali, já escolhendo, já agindo, não pelo Espírito. Ou seja, estava no grupo, mas não tinham sido batizados pelo Espírito Santo, não tinham sido introduzidos na igreja. Estavam ali fisicamente? Estava. Então a coisa é muito mais fina, irmãos. É muito mais delicada. Agora vamos ver o profeta falando. Parágrafo 131 em diante. A não ser que se una a ela, você não pode se unir a ela. Você tem de nascer nela. Então, mesmo na igreja primitiva, muita gente tinha se unido a ela, como eu estou falando aqui, pessoas carnais, e que foram a porta de entrada, como aquele diácono Nicolau, que foi usado pelo diabo, e os ismos foram entrando, nicolaísmo, aqueles ismos foram entrando através destas portas, através destas pessoas que foram levando a cabo essas unções de Satanás, como sempre o trigo e o joio crescendo juntos e o joio sempre avançando mais, porque como aconteceu lá em Gênesis, então você não pode se unir a ela. Tem muita gente unido à mensagem. Tem muita gente que se uniu à mensagem. São grupos da mensagem que só trazem confusão, uma tremenda Babilônia. Mas quem tem nascido nessa mensagem? Essa mensagem, esse alarido, é Cristo. O que Paulo falou em 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15, 16, 17? O mesmo Senhor descerá com alarido. Então essa mensagem é Cristo. E o que nós lemos lá em João 3, 1 Coríntios 12, por um Espírito somos batizados ou somos introduzidos no corpo de Cristo. Como? João 3, através do novo nascimento. É o que o profeta está dizendo, você tem de nascer nela. Não venha e se una, venha e nasça. O que é nascido da carne é carne. Então, por que são vários grupos de pessoas que se uniram a essa mensagem? Porque desde o início, os pregadores, os pastores, como eles não tinham passado pelo processo do novo nascimento, então tudo que eles conseguiram fazer, produzir, é unir pessoas a seus grupos. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, aqui o profeta citando, João capítulo 3, que ele cita a escritura que nós acabamos de ler. Veja, você não se une a ela. É uma coisa misteriosa. Você nasce no corpo místico de Cristo. É assim que se entra nela. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos só um pouco mais adiante. Só temos... quero tentar expor isso se puder. Sei que está quente, mas comecemos aqui, só por um minuto. 1 Coríntios 12, versículo 13. Por um aperto de mão, por um voto, eu prometo crer na igreja romana, venha, aperte minhas mãos, coloque meu nome no livro, por uma carta, venha por uma carta. Você poderia ler isso no almanaque de aniversário de senhoras idosas, mas não se lê isto na Bíblia de Deus. Chega a ser engraçado, né? E hoje, irmãos, é bem comum das pessoas
acharem que se você não está filiado a uma igreja, a um grupo, né? Melhor dizendo, a um grupo. Igual, por exemplo, tem pessoas que não estão congregando ali num grupo, numa loja física, porque tem recebido mais luz e aquele local ou aqueles locais não estão acompanhando. Então, eles estão acompanhando pela internet, estão se alimentando da palavra. É claro que o ideal, né, como o profeta nos orientou até seu último ano de vida, é congregar, claro, congregar. Mas hoje nós temos esta realidade, né, em várias regiões do Brasil, que as pessoas não estão tendo o alimento da hora nos locais disponíveis ali da sua região. Então, como o profeta mesmo cita aquela escritura, que as pessoas iriam de lugar a lugar em busca deste pão, deste alimento, né? Não do pão natural, não da água natural, mas com fome da palavra de Deus. E se no lugar que tem disponível ali ele não está alimentando, não é porque tem uma igreja católica, uma denominação perto da minha casa que eu vou nela. Eu não me alimento ali, eu vou onde tem o alimento. Então isso tem acontecido. E aqueles que não nasceram de novo, porque como Jesus disse, se não nascer você não pode nem entender, então essas pessoas não entendem isso. Para eles, se você não estiver dentro daquela loja física, você não vai ser salvo. Se você não estiver frequentando ali a igreja, para eles a igreja é aquela loja. E claro, culpa também desses líderes que eles formam esse conceito, essa cultura na cabeça das pessoas. Se você sair daqui, você está perdido. E a fé das pessoas está baseada naquele templo físico ou naquele ministério. Como eles conseguem colocar a fé das pessoas no ministério? O nosso ministério fez isso, fez aquilo. Nosso ministério. E as pessoas se sentem tão presas àquele ministério que elas não conseguem se imaginar fora daquele ministério. Porque são gerações e gerações que vieram frutos daquele ministério. Veja como falta entendimento nas pessoas. E por elas serem frutos daquele ministério, tudo que elas podem produzir é mais um tabernáculo, é mais um ministério daquele. Não podem produzir filhos nascidos do Espírito. Sendo que o que vai ser arrebatado não é frutos do ministério do fulano ou do ciclano. É filhos e filhas de Deus, introduzidos em Cristo, nascidos do Espírito. Que coisa, irmãos. É simples, mas ao mesmo tempo se torna algo grave, algo que nós vemos que são poucos que estão compreendendo as coisas simples de Deus. As coisas simples. Imagina as coisas mais misteriosas, mais complexas. Se o simples é pouca gente que está entendendo. Porque Deus revela-se em simplicidade, claro, mas a simplicidade de Deus nós temos que nos lembrar que aquilo que o homem considera grande, Deus considera nada. E o que Deus considera grande, o homem considera nada. Então nós temos que entender que a simplicidade de Deus não é a simplicidade que nós consideramos ser simples. Muita gente tropeça nisso. Que Deus nos ajude, né? Então o profeta vai fazendo aqui uma dramatização. Olha, pois todos nós fomos unidos, inscritos, batizados em uma organização, um espírito, formando um corpo, o qual é o corpo de Cristo. Isso ele citando a Escritura. Quer judeus, quer gregos, quer servos, livres, e temos
todos temos bebido de um espírito. Não um espírito metodista, espírito batista, espírito pentecostal, espírito do tabernáculo, do ministério A, do B. Não, mas do Espírito Santo. Por um Espírito Santo fomos todos batizados nesta fonte cheia de sangue. 5 identificações definidas da verdadeira Igreja do Deus vivo. Nós vamos usar bastante esta mensagem nesta série da verdadeira Igreja. Então, irmãos, fica muito claro. Por aqui só, nós já entendemos o motivo desse cenário dos grupos da mensagem. As pessoas estão bebendo do espírito da igreja, do espírito do homem. E é claro que isso que o profeta está dizendo ali, acerca do espírito das igrejas, ele não está mandando ninguém sair da igreja, da loja, deixar de ter o companheirismo ali, porque aí vem um outro extremo que muitas pessoas agora não congregam em lugar nenhum, ficam em casa. Eu recebo perguntas e um irmão me perguntou em um vídeo que eu postei no meu canal se eu já deixei o velho sistema, se eu já saí do sistema. E eu respondi para ele, né, que sim, já saí do sistema. Respondi ali com uma escritura, Romanos capítulo 8, se não me engano, verso 16, não vos conformeis com o padrão deste mundo. Sair do sistema, irmão, não é você sair de uma loja, deixar de frequentar uma loja, uma igreja ali e ficar em casa. Você pode fazer um sistema na sua casa. Você pode estar num sistema estando na sua casa. Esse velho nascimento é um sistema que veio fruto da incredulidade. Por isso eu respondi até com essa escritura, não vos conformeis, a luta é diária contra esse sistema que opera no mundo. Não é só sair de um lugar e pronto, sair do sistema. A luta é diária, meu irmão. No primeiro Êxodo, quando Israel estava tomando posse da terra prometida, tinha gigante, tinha inimigo em todos os territórios, em todas as cidades que eles iam possuir, tinha inimigo. A luta era diária. Até que nós sejamos transformados, lutar com o sistema é diariamente. E você só luta contra ele fora dele. E fora dele, não é simplesmente sai de uma loja, vai para outra ou fica em casa. O sistema é espiritual. Aí outra escritura. Nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os príncipes das potestades. A nossa luta é espiritual e é diária. Mas toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica. E é muito bom, né? Quando as pessoas estão participando, isso é um sinal que estão captando alguma coisa. Veja aqui essa citação. Parágrafo 139 em diante. Eu disse, mas o irmão está errado. O irmão está honestamente errado. Paulo disse, em Atos 19, para aqueles batistas que tinham um bom pastor lá, um advogado convertido, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Ele disse, o original não diz isto. Esse profeta estava tendo um diálogo aqui com uma pessoa, né? Que essa pessoa estava defendendo que se a pessoa confessou que creu, está valendo. Aí o profeta está mostrando biblicamente que uma vez que a pessoa creu, aí o Espírito Santo, Deus, confirma a fé dessa pessoa. Agora, Deus confessa que recebeu essa pessoa através do batismo do Espírito Santo. Que uma coisa é, eu recebi a Jesus Cristo, eu confessei a Jesus Cristo. Agora, ele precisa me receber. Ele precisa selar, olha, está aceito, está aprovado.
Então vem a questão do batismo do Espírito Santo. Eu disse, diz isso sim. Tem o Enfact Diagló, e ele disse isso sim. Em todas as traduções, tanto o grego como o hebraico, ele disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Eu disse, Abraão creu, isso é verdade, mas Deus lhe deu um sinal de que ele tinha aceitado sua fé, ao dar-lhe o selo da circuncisão. Então veja que já tinha o tipo disso lá no Velho Testamento, lá com Abraão, que é o tipo do eleito, né? Isso mesmo, ele o tinha aceitado, porque deu-lhe um sinal de que o tinha aceitado. Só que hoje as pessoas estão preocupadas em serem aceitas num sistema, num grupo. Elas não estão preocupadas em ser aceitas por Deus. Elas estão preocupadas em ser aceitas por aquele grupo, fazer parte de um grupo. Se você diz que crê e ainda não recebeu o Espírito Santo, Deus ainda não o selou. É que ainda não teve suficiente confiança para em você confiar. Que coisa, hein? Quando você vem a Deus, Deus o sela com o Espírito Santo até o dia da sua redenção. Essa é a mensagem da igreja. Amém? Só um pouco mais adiante. Muito bem. Agora, 1 Coríntios 12, 13. Aí ele cita novamente essa escritura. Irmãos, se Deus não teve confiança de selar a pessoa com o Espírito Santo, Deus enviou essa pessoa para pregar o Evangelho? Deus tem confiança nessas pessoas para pregar a sua palavra? Pense comigo, pense comigo. O profeta está dizendo que se você confessou que creu e ainda não recebeu o Espírito Santo, é porque Deus não teve confiança em você para o selar, para o aprovar, para o receber. E aí as pessoas saem, vão operar os seus dons, às vezes nem dom tem, nem vocação tem, foi porque era parente de pastor, tinha influência, alguma coisa ali, foi colocada para fazer aquilo, por amizade, alguma coisa, o dízimo alto, algum tipo de coisa assim. E essa pessoa nem foi selada com o Espírito Santo. Aí que tipo de unção vai ser emitida, vai ser transmitida? Se não é a do Espírito Santo, vai ser outra unção. E qual outra unção que tem? Qual outro poder que tem? Está entendendo por que das confusões? O porquê nos dias que nós mais temos informação, as pessoas sabem, mas sabem, menos poder tem, menos efeito tem. Elas sabem tanto acerca da mensagem, tanto acerca da Bíblia, mas Deus não tem tido confiança nessas pessoas. Que situação, hein, irmãos? Agora, um pastor que não foi selado pelo Espírito Santo, um líder, será que ele vai ser capaz de apacentar essas ovelhas, de conduzir essas ovelhas a uma fé de arrebatamento, a um novo nascimento? Será? O profeta citou ali Atos 19, então você pode pertencer a uma boa igreja, a um bom pastor, um bom grupo, mas se você não recebeu o Espírito Santo desde que creu, aqui está a maneira como entramos nele. Aqui está a inauguração da igreja. Atos capítulo 2, quando a primeira mensagem foi pregada à igreja, após o dia de Pentecostes.
Eles foram todos cheios do Espírito Santo. Maria, todos os apóstolos, todos foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas e simplesmente comportando-se como um bando de gente bêbada. Lembrando aqui que o profeta citando ali, falando em línguas e tal, como as pessoas vão ter os dons em operação. Pode até ter, mas igual na denominação. Mas eu estou falando em ordem, segundo a perfeita vontade de Deus. Como vai ter os dons em operação, os ministérios em operação, tudo em operação, se não buscar primeiro o batismo do Espírito Santo? Como você vai ter os membros do corpo em operação se nem no corpo você ou eu estiver? É querer pular a fase, é querer pular o processo. E quando estavam rejubilando-se tremendamente, simplesmente gritando e louvando a Deus e cambaleando sob o impacto do Espírito Santo, eles não se importavam se era domingo, segunda, que dia era. Eles estavam regozijando-se, simplesmente gritando e continuando desse modo. Ora, os grandes intelectuais disseram: estas pessoas estão embriagadas de mosto, né, de vinho. Então, depois deles receberem o Espírito Santo, aí falaram em línguas, tiveram a operação dos dons. Porque eles tinham o doador, e o doador ia ali operando os dons da maneira que lhe agrada, da maneira que ele deseja. Agora, aqui se encontra Pedro com as chaves do reino em seu lado, as chaves para o Espírito Santo. Então veja, tem esse detalhe. Começou lá quando Pedro recebeu a revelação, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então ele recebeu as chaves do Espírito Santo. Por isso que lá em Atos 2 ele foi o porta-voz. E Pedro era o pastor ali da igreja em Jerusalém. Por isso eu estou fazendo essa reflexão. Como que um pastor sem o batismo do Espírito Santo, ou seja, sem essa chave para liberar o Espírito Santo para essa igreja? Porque nós estamos vendo aí muitos líderes, muitos pastores fechando a porta, trancando essa porta e o Espírito Santo está lá, ó, batendo na porta, do lado de fora querendo entrar, batendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém abrir, e claro, individualmente falando também, né, os indivíduos que fecharam a porta para o Espírito Santo, então o profeta cita aqui a Escritura, uma verdade espiritual revelada, não foi carne e sangue quem te revelou. Nunca aprendestes isto em um seminário, alguém não te ensinou isto a partir de livros, mas é uma revelação que vês, revelação. Eu digo que tu és Pedro, eu te dou as chaves do reino. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. Tudo que desligares na terra, eu desligarei no céu. Ele tem de cumprir sua palavra. No dia de Pentecostes, quem foi o porta-voz? Pedro, porque ele tinha as chaves. E eles estavam rindo deles, diziam, estes homens estão cheios de mosto. Pedro disse, sendo esta a terceira hora do dia, esses não estão cheios de mosto, mas isto é o que foi dito por Joel, profeta. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas.
Então veja, Pedro tinha recebido a revelação, tinha recebido as chaves, ali tinham sido batizados com o Espírito Santo, então eles conseguiam identificar a escritura que estava cumprindo naquele momento. Vossos velhos terão sonhos e farei aparecer prodígios em cima do céu e embaixo na terra. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, Isso aqui lá em Atos capítulo 2, versos 37, 38 em diante. E aos demais apóstolos, que podemos fazer para ser salvos, varões e irmãos? Aqui está a comissão da igreja. Agora eles querem descobrir como se entra neste corpo místico. Muito bem. Então, essa pergunta foi feita para Pedro e para a igreja lá. Como nós entramos, então? Como nós fazemos para fazer parte dessa igreja? É uma boa pergunta para hoje. As pessoas indo de lugar a lugar. Onde está essa verdadeira igreja? Está no grupo A? Está no grupo B? Aí o profeta cita aqui, Atos capítulo 2, a partir do verso 37, o sermão de inauguração. Não se pode alterá-lo, não se pode alterá-lo. Ouçam. Então veja, irmãos, aqui foi a inauguração dessa igreja. Aqui nos mostra como foram introduzidos, como iniciou essa igreja. 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Agora, essa citação em nomes blasfemos. Veja que interessante aqui que o profeta está dizendo. Observe, o Pai que o enviou foi nele. E Jesus, quando ele envia um discípulo, ele vai nele. Então veja bem, quando Deus enviou Jesus, ele estava em Jesus. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele, na forma do Espírito Santo, foi nos seus discípulos. Então ele não envia a pessoa sozinho. Voltando lá em Êxodo, primeiro Êxodo. Teve um momento que Moisés quis ir sozinho, com sua teologia, com sua instrução egípcia. E o que aconteceu? Deu errado, foi frustrado, matou lá o egípcio e tal, seus irmãos, seu povo não o recebeu e toda aquela situação. Teve que fugir para o deserto. Aí tem a segunda vez, que é quando Deus envia Moisés. Aí, humanamente falando, Moisés, 40 anos mais velho, já tinha esquecido de tudo que tinha aprendido lá no Egito, tinha uma vara torta na mão, uma mulher com a criança. Humanamente falando, sem condições nenhuma de libertar o povo. Mas agora ele estava enviado por Deus. Então Moisés era sim um homem escolhido, era um homem predestinado para fazer aquilo. Mas antes ele tentou ir sem ser enviado por Deus. Então hoje, nós precisamos, ou as pessoas, precisam ter essa percepção. Não é que não sejam filhas ou filhos de Deus, mas muitas vezes estão tentando fazer a obra sem ter sido enviados por Deus. E aí é claro que não vai dar certo. Aí Deus tem o homem certo, para o lugar certo, na hora certa, todas essas coisas. Então, quando Deus envia, ele vai nele, o mesmo que é enviado. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. A igreja nascida do fôlego de Deus. Isso aqui é tremendo. Isso é maravilhoso. Eu vou ler essa escritura que o profeta está citando aqui. Veja que tremendo isso. A diferença. Um homem enviado por outro homem, pela igreja, pelo ministério. Uma igreja nascida
gerada por homem, por interpretações, porque se revoltaram, se rebeliaram com aquela igreja, aí sai daquela igreja e forma um outro grupo. Isso são as várias formas aí que se iniciam igrejas. Mas vamos ver aqui, estamos vendo biblicamente da forma que se iniciou a verdadeira igreja. Quando esta estatura molda-se lá em condição, o fôlego de Deus sopra sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo. Então você é filho de Deus. Você pode unir-se a qualquer coisa que quiser, mas você nasce na igreja do Deus vivo. Você nasce pelo fôlego de Deus. Isso é tremendo. Eu lembro lá, Gênesis 2:7. Deus tomou do pó da terra, formou aquele corpo de Adão, aquele corpo de carne, e soprou nas suas narinas. Aí voltamos aqui em Atos 2, onde estávamos lendo a coluna de fogo se repartiu ali. E a Bíblia fala ali como deixa eu ler aqui. Deixa eu ler a Escritura. Para ficar nas palavras aqui. É Atos 1. Sei que todos conhecem, mas nós podemos ler isso. Tá, aqui Jesus está dizendo para eles, né? Dando ali as orientações para eles. Em Atos 1. Eu quero achar aqui quando fala do sopro ali. É no capítulo 2 mesmo. Veja bem, aqui ó, Atos capítulo 2, verso 2. Né? Cumpriu ali o dia de Pentecostes e tal, eles reunidos, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E aí foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Então, o que eles viram foram as línguas, né, sendo repartidas ali como de fogo, né? Só que o som que eles ouviram, como de um vento veemente, impetuoso, esse sopro de Deus, aí veja que interessante isso, o fôlego de Deus, Deus soprando sobre eles, o seu fôlego de vida, Zoe, vida eterna. Só aqui nós já poderíamos aqui ir numa linha maravilhosa, né? Mas focando nesse assunto. Então, mas quando você se torna um filho de Deus, você nasce pelo fôlego de Deus. Amém. É melhor deixar isso agora aí mesmo. Muito bem. A vida de Deus, então, também está em você. Jesus disse, só um minuto, eu sou a videira, vós sois a vara. Agora veja, qual foi a polêmica deles com Jesus? A polêmica deles com Jesus porque ele era um homem fazendo-se Deus. Ele era Deus. Deus estava em Cristo. Está vendo? E ele lhes disse, não olhem para mim, não sou eu, é meu Pai. E ele habita em mim. Está vendo? Hoje, para esta igreja fazer as mesmas obras, ele precisa estar nessa igreja. O que Jesus disse aqui, o profeta citando aqui, né, está no Evangelho de São João, Jesus dizendo, não sou eu, é o Pai. O Pai fazendo as obras nele. Agora, como que nós queremos fazer as mesmas obras se o Pai não estiver em nós, se o Espírito Santo não estiver em nós? Aí não tem jeito, irmãos. Vamos ter a letra, vamos saber, vamos ter toda a teologia, todo o conhecimento, mas vai ficar só nisso.
Aí veja que interessante aqui em João capítulo 20, depois da ressurreição de Jesus, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aí, para eles serem enviados, o que Deus fez? Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Que o profeta estava citando ali na mensagem, nomes blasfemos. Então, quando é enviado por Deus, Deus vai dentro da pessoa, o Espírito Santo dentro da pessoa, carregando o fôlego de Deus. É assim que a igreja original nasceu, pelo fôlego de Deus. É assim que o Filho de Deus, lá, Adão, foi manifestado em carne, pelo fôlego de Deus. Este corpo de Cristo, que é a igreja, que é este corpo de carne, ele foi manifestado lá no livro de Atos através do fôlego de Deus. E hoje não pode ser diferente. Aqui mais essa citação. Bem, tem de estar, aleluia, tem de estar, irmão, ali em algum lugar, a palavra manifestada de Deus hoje, e isso é a mesma coisa, porque ele falou destes dias, e ele disse o que ia acontecer nesses dias. Ele já nos falou, nós sabemos o que vai acontecer, e nós vemos isto sendo manifestado em você. Então você está na igreja de Deus. Fora isso, você poderia se chamar metodista, batista, ou qualquer outra coisa. Isto nunca funcionará. Houve somente um lugar de encontro, que foi em Cristo Jesus. Como hoje eu gostaria que todos vissem isso, ver como entrar, sendo batizado. Então, como entrar nesse corpo? Como fazer parte dessa verdadeira igreja? Só existe duas, a verdadeira e a falsa. A Bíblia, o profeta fala de duas vinhas, a verdadeira vinha e a falsa vinha. A noiva é parte de seu esposo. A igreja é uma parte da palavra, a manifestação. Como manifestar a palavra sem ser parte dela? É isso que está acontecendo. Muitos grupos hoje, muitas pessoas hoje querendo manifestar a palavra, mas sem ser parte dela. Vai manifestar como? Agora, em que igreja você está? Que pergunta, hein? Que igreja você está? O profeta está perguntando para nós. Que igreja você está? Você está em uma denominação? Se você está, eu categoricamente lhe digo agora, você está em Laodiceia. Palavras do profeta. Se você não está em Cristo, se você não estiver em Cristo, porque o que ele estava dizendo aqui em cima? Essa mensagem é o lugar de adoração provido por Deus, de 25/4/65. Ele está dizendo, isso biblicamente, né? Se nós voltamos nas Escrituras, é isso aqui mesmo, que houve somente um lugar de encontro, que foi em Cristo Jesus. Aí, como eu estava dizendo no início do vídeo, muitas pessoas acham que o lugar de encontro com Deus é só naquele ministério, que é só naquela loja. Ali é um lugar para você se reunir com os irmãos, né, ter o companheirismo, mas o único lugar de encontro com Deus é em Cristo. Agora, em que igreja você está? Se você está numa denominação, eu categoricamente lhe digo agora, você está em Laodiceia. Agora vamos para Apocalipse. Deus está em Laodiceia? O Espírito Santo está em Laodiceia? Ele está do lado de fora. Então, se você está do lado de fora, o Espírito Santo não está em você.
então você não pode afirmar que é um cristão, porque você não está inserido no corpo de Cristo. Veja, um assunto lá inicial, básico, mas fica complexo por quê? Porque Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos era um mestre, Nicodemos era um mestre em Israel. Imagina o conhecimento que o homem tinha e não podia entender o reino de Deus. É o que está acontecendo hoje. Quantos mestres, quantos homens e pessoas que sabem tanto e estão fazendo uma bagunça, uma confusão, dividindo Deus em dois e tantas coisas. Porém, se está em Cristo, você é uma nova criatura e está na igreja do Deus vivo, com a manifestação das mesmíssimas coisas que ele fez em seu dia e que estarão retornando aqui neste dia, fazendo a mesma coisa que ele disse que isto faria. Então, novamente, reforça que a manifestação das mesmíssimas coisas que ele fez, ele, quem? Deus, em Jesus, só vão acontecer hoje se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos na igreja do Deus vivo. Então, essa é a verdadeira igreja. Você entra nela por batismo espiritual. Não pode se unir, não por alguma outra coisa, mas sendo batizado pelo Espírito Santo em seu corpo. Muito bem, é o único caminho provido por Deus que ele nos deixou para fazer, é ser batizado em seu corpo, por seu Espírito. É o único caminho provido por Deus. Batizados pelo Espírito Santo. É o único caminho provido por Deus, irmãos. E então? Você vai ficar com o que o profeta está falando, com o que Jesus falou na Bíblia. O próprio Jesus em carne falou. Você vai ficar com o que Jesus e o profeta falou, que o profeta falou é o que Jesus mesmo falou, ou você vai ficar com o que algum homem aí está falando? Com o que alguma igreja aí está falando? Com que você vai ficar? Vai ficar em Laodiceia ou vai ficar em Cristo? Ou vai ser introduzido em Cristo? É o único caminho provido por Deus que ele nos deixou para fazer, é ser batizado em seu corpo, por seu Espírito. Jesus disse em São João 14,12, aquele que crê, enquanto está em mim. Não admira que as pessoas digam que os dias dos milagres passaram, não admira que elas digam estas coisas, aquele que crê em mim, não crê a respeito de mim, mas crê em mim, também fará as obras que eu faço. Por quê? É sua vida, é sua dinâmica, em sua mecânica que está em você. Isso o faz pegar, o faz ir e fazer as obras que ele prometeu fazer. Ou minha vida nele vivificou-me pelo seu Espírito, para fazer sua palavra, o que é a mecânica, operar em sua dinâmica. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, as pessoas hoje estão com a mecânica na mão. E até debatendo com essa mecânica, uns com os outros, mas não tem a dinâmica. E é preciso as duas coisas juntas, porque o arrebatamento se dá com a dinâmica e a mecânica junto. E a dinâmica é o Espírito Santo, que vivifica essa palavra mecânica. Para que as mesmas obras aconteçam, é preciso de passar por esse caminho, como o profeta disse, o único caminho provido por Deus. Como retornar a ser, então, a verdadeira igreja? A igreja original? O caminho é esse.
É o único caminho provido por Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Deus permitindo, na próxima semana continuo aqui do ponto que eu parei. E medite nessas coisas, examine, leia aqui estas citações, as escrituras aqui citadas. Eu estou usando as escrituras que o profeta mesmo cita, e que Deus possa vivificar isso nos vossos corações e que seja de grande bênção para você, para sua família. Se isso for de bênção para você, deixa ali o seu like, né? Curta ali o joinha, compartilhe e nos ajude a levar o Evangelho para quantas pessoas forem possíveis, para que este último eleito então seja introduzido no reino de Deus e nós possamos então partir desta terra para nosso encontro com Jesus Cristo nos ares, as bodas e tudo mais que nos espera. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.